Olá, vou falar um pouco a respeito da fibromialgia. Eu fui diagnosticada com fibromialgia quando eu estava com 40 anos, entretanto agora tenho 47 e venho convivendo com essa doença desde então. É uma doença muito ingrata, digo já, porque por não ser conhecida pela grande maioria na realidade, é uma doença também que não tem cura. É uma doença muito ingrata, porque ela atinge não só o teu físico, mas também acaba por atingir o teu cognitivo, o teu emocional e muitas vezes também, por não ter uma divulgação muito ampla, ela acaba por passar pelos outros assim, despercebida, e muita gente não sabe do que se trata. Entretanto, eu sei que no Brasil, atualmente eu resido aqui em Portugal, entretanto eu sei que no Brasil tem tido muitos avanços no que diz respeito ao auxílio por parte do governo para os fibromialgicos, como prioridade, como certos direitos que o fibromialgico tem e pode adquirir, e isso está de forma crescente no Brasil, o que é muito louvável. Então, você pode me perguntar, mas Simone, o que é fibromialgia? Então, a fibromialgia, ela começa aqui, no cérebro. Vamos dizer assim, a fibromialgia começa no cérebro. Por quê? É a parte do cérebro que tem a função de medir a dor, está totalmente desregulado. Ou seja, nós fibromialgicos não temos filtro, ou o nosso organismo não produz o que é suficiente para que a gente tenha ou não sinta muita dor, né? E aí ficamos sempre assim, com dor em tudo, porque nós não temos o nosso cérebro está desregulado e nós não temos esse filtro ou essa proteção para que a gente não sinta tanta dor como a gente sente. Então, o que acontece? As dores despoletam em tudo que é canto do corpo. É dor na coluna, é dor nas juntas, é dor... Eu sinto até dor no couro cabeludo, só de passar a mão dói. É uma dor como tipo dor de inflamação. Às vezes, quando eu tô na crise, só o fato de você passar a mão no meu braço parece que eu tô com uma ferida. Então, a gente fica muito sensível à dor. E geralmente assim vem carregada de insônia, e aí a insônia já traz a falta de concentração, já interfere na tua memória. As doenças, né, elas são diagnosticadas através de exame. E a fibromialgia não existe um exame específico. O que o médico faz é perguntar os locais onde você está sentindo dor, e ele vai, através do seu relato, ele vai pegar e vai fechar o diagnóstico. E muitas vezes também o médico faz exames para poder, vamos supor, eu falo, tô com fadiga, então tô tendo muita fadiga, né? Que a fibromialgia também traz isso. E aí o médico, o que ele vai fazer? Ele vai pedir exames de hemograma para ver se você não está com anemia, vitamina D, ver se você está com baixa, né, de vitamina D, esses exames assim, geralmente. A gente faz o exame e, para nossa surpresa, dá tudo ok. Aí você fala, será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô pensando que eu tô com isso? Que eu tô sentindo dor e na realidade eu não tô sentindo? A gente começa a ter uma coisa meio que assim, tipo surreal, entendeu? Você fica tipo, será que eu tô... Você acaba por ter a descrença de você mesmo. Porque é muito complicado. Mas você continua sentindo dor. E aí faz um exame aqui, faz outro acolá, não dá nada. E aí o médico fala, olha, o médico já na sua inteligência já fala, tem fibromialgia, a idade, o fator e tal, né, o fator biológico e tal, e fecha o diagnóstico com fibromialgia. E aí começa a sua vida. E que começa a nossa luta. Por quê? Porque vai para além do consultório médico. A nossa luta vai no dia a dia, que muitas vezes a gente tenta trabalhar, tenta fazer o melhor e a gente não consegue. É uma luta diária. Você levantar, você sentir dor e ter... A única coisa que te conforta é você estar deitado. Só que o que acontece? As pessoas que estão ao seu redor desconhecem isso.
E muitas vezes tem o julgamento das pessoas. Ah, ela é preguiçosa, não quer trabalhar. Ah, ela fala que tem dor, mas já fez exame e não deu nada, tá tudo ok. Eu acho que ela tá mesmo com preguiça de trabalhar. Ah, ela pode trabalhar mesmo sentindo dor. Fulano tem não sei o que e trabalha. Tem muitas coisas assim nesse sentido. Acontece. E o que as pessoas mais reclamam, os fibromialgicos mais reclamam. Então, o que nós, fibromialgicos, mais temos necessidade é de compreensão. Por isso que é importante você, que é fibromialgico, repassar para as pessoas que estão ao seu redor o que é a fibromialgia, como ela age no nosso corpo, as consequências que traz uma pessoa ter fibromialgia. Então, pelo fato de não ter uma divulgação muito ampla, temos esse tipo de julgamento. E muitas vezes isso afeta também o emocional da pessoa, entendeu? E às vezes até nós, fibromialgicos, até pensamos assim, gente, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso é verdade mesmo que está acontecendo comigo? Graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais, nós temos, né, muitas outras informações que antes nós não tínhamos. Então, hoje, por exemplo, se eu sinto uma dor, né, aleatória, eu vou ao grupo dos fibromialgicos e pergunto, gente, alguém aqui já sentiu isso, isso e isso? Aí chove uma enxurrada, assim, acontece, já eu sinto, acontece a mesma coisa comigo. Aí você começa a se identificar, entendeu? Já teve N situações já que eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Será que eu tô com o meu corpo inteiro inflamado? Então isso deve ser alguma doença, deve ser câncer. Eu já até pensei isso, para vocês terem uma ideia. Então é complicado nisso. O mais complicado disso tudo é o julgamento das pessoas a nosso respeito. Então, o que eu digo para quem tem fibromialgia? Quando alguém chegar para você e perguntar o que é, explique. Nos mínimos detalhes, explique. Mesmo que seja chato. Ou então fala com a pessoa, pesquisa aí no Google o que é fibromialgia. Quais as consequências de se ter fibromialgia. E respeite também os limites do seu corpo. Porque o que acontece com a gente? A gente quer muitas vezes provar ao mundo que a gente é forte. Mas essa doença, infelizmente, exige muito mais do que a gente pode dar. Tem vezes que a gente precisa de uma cama para ficar deitado, até ficar bom. Isso é muito complicado. E eu acredito que com mais divulgação, com mais compreensão por parte das pessoas que não conhecem essa doença e começam a conhecer, né? Até mesmo no sentido de ajudar, outras nem por isso, mas que a gente ultrapasse, entendeu? Que nós enfrentemos essa luta com a cabeça erguida e com muita força, que é o que a gente sempre precisa. O mais importante é você estar sempre resiliente, sempre respeitando os limites do seu corpo, que vai chegar vezes que você vai ter que se entregar e vai ter vezes que você também vai estar melhor, né? E, acima de tudo também, vocês terem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, reumatologista, se for preciso neurologista, mas sempre fisioterapia, mas sempre com outros profissionais. O psicólogo é muito importante nessa questão, que ele vai te preparar para poder lidar com essas nuances de volta, fica de um jeito, fica de outro. O reumatologista é o profissional que é indicado para o tratamento da fibromialgia e tem os medicamentos que atenua o efeito da doença, mas às vezes sim, às vezes não, né? Isso também é importante. E não desanimem. A ciência está aí para poder descobrir, para poder nos ajudar. Temos tido muito avanço nesse sentido e eu tenho certeza que as pessoas que têm fibromialgia há mais tempo, agora já estão tendo alguma solução a respeito, nem que seja para poder minimizar a dor. E a minha esperança é que um dia consigam chegar a esse ponto de dor e colocar tudo certinho e a gente poder viver sem sentir dor. Como eu digo, a fibromialgia ela mexe com a cabeça, ela mexe com o corpo e mexe com o coração. Mas se você tiver o controle, você vai fazer com que esses momentos sejam momentos de crise, sejam menos ruins.
Então, esse é o meu relato a respeito da fibromialgia. Eu, Simone, que tenho 47 anos, tenho fibromialgia há 7 anos, sou psicóloga, residente em Portugal, e espero que vocês, que ao ver esse vídeo, tenham consciência e busquem saber um pouco mais a respeito da fibromialgia. Aqueles que são fibromialgicos tenham algum conforto ou alguma orientação através desse vídeo, e bola pra frente, porque o mundo não para e a gente também não.